Olá pessoal, boa noite. Prazer estar aqui. Meu nome é Rodrigo, eu sou advogado, sou professor de Direito, sou professor dessa casa, da especialização, fui aluno dessa casa, tanto na graduação como no mestrado, e é sempre um privilégio voltar para cá. Eu vim falar um pouco com vocês sobre algo que já está completamente refutado, algo que já se perdeu, algo que já era. Mas como o Brasil é um cemitério de ideias, as ideias quando chegam aqui elas já estão mortas, a gente precisa retomar o porquê que essa ideia acontece, quando ela foi refutada e como ela foi refutada. É muito interessante que vários de vocês devem ter ouvido pelo seu professor que Marx era um gênio, Marx era genial, Marx era não sei o quê. Vocês devem ter ouvido falar isso em todos os cursos daqui da graduação dessa universidade. É impressionante como uma universidade capitalista, extremamente capitalista, voltada ao lucro, com esse objetivo central, apesar de fundação, mas ela tem como objetivo central ter lucro. Privada, ela não distribui dinheiro para o sócio, mas ela tem como objetivo ter lucro. Tem tanto socialista. Eu fico impressionado com isso. Sempre me impressionou com isso ao curso da minha graduação e do meu mestrado. É interessante destacar que Marx foi refutado já há quase 200 anos. Né? Marx foi refutado em 1871 por esse senhor chamado Karl Menger. Foi refutado por Jevons em 1871 também. E foi refutado por Horace em 1874. Menger estava na Áustria, Jevons estava na Inglaterra e o Horace estava na França. Os três, no mesmo momento histórico, entenderam que a teoria valor-trabalho, que é a base de sustentação de toda a ideia marxista, ela não tinha qualquer fundamento. Na realidade, a ideia nem é de Marx. Marx foi um grande copiador, na realidade. Se você leu Paul Johnson, teve o privilégio de ler a biografia do Paul Johnson, dos intelectuais, você vai descobrir que Marx foi um grande copiador, um grande copiador da ideia alheia. As principais ideias dessa valor-trabalho, eu vou voltar nela, ela vem não de Marx, mas ela vem de um cara chamado Ricardo, e vem de outro, Davi Ricardo, e vem de outro cara chamado Adam Smith. Esses dois pequenos autores que Marx os copiou. Esses três senhores aqui fizeram parte da Revolução Marginalista. Foi a revolução que tirou a teoria do valor objetivo e passou a teoria para o valor subjetivo. Ou seja, basicamente, eles tiraram a ideia que a teoria do valor era determinada pelo trabalho, por exemplo, ou por um produto, ou por determinada coisa, e ela era determinada por quem compra, por quem escolhe o produto. Basicamente, essa foi a ideia central da Revolução Marginalista. É como a gente, sabendo que o evolucionismo existe, ou seja, nós evoluímos, é como se alguém dissesse que a gente foi, a situação da gente não foi criada pelo Big Bang, mas foi criada por uma outra teoria que não é essa, apesar de cientificamente provado por eles que a teoria anterior era válida. Em geral, quando a gente estuda ciência, quando a teoria é derrotada, uma nova teoria é derrotada por uma nova ideia, a gente passa a estudar uma teoria no fluxo histórico, e não mais como é estudado hoje, como as grandes soluções dos problemas. Na realidade, em todos os lugares que foi apresentada a ideia do marxismo, houve morte, destruição e miséria. Isso aconteceu em todos os lugares em que aplicaram a ideia marxista. Esse outro senhor, Bombaverk, que faz parte da Escola Austríaca de Economia, esses três senhores deram origem, antes disso, esses três senhores, Menger, Jevons e Horace, eles deram origem ao que se chama de Escola Neoclássica da Economia. Isso aqui começou uma nova teoria econômica, cada um deu nome a uma escola. Para mim, a mais importante delas é a do primeiro senhor que está ali, que é a Escola Austríaca de Economia, com a qual eu me filio e a qual eu acredito. Bombaverk, ele continuou a refutação para Marx, continuou refutando Marx, era um autor da segunda geração da Escola Austríaca de Economia, depois de Menger, ele foi aluno de Menger, e ele refutou a ideia de teoria da exploração e a mais-valia. Tem um livro excelente dele chamado Teoria do Socialismo, que ele vai falar, Teoria da Exploração do Socialismo, que ele vai falar sobre isso. É interessante, como eu disse, o Brasil e a América do Sul, em forma geral, eles são cemitério de ideias, ou seja, as ideias vêm morrer aqui, as ideias vêm acabar aqui. Enquanto o mundo todo discute Hayek versus Keynes, se vocês tiverem a oportunidade, procurem um rap chamado Hayek versus Keynes, é extremamente interessante, certo? O mundo todo discute esse tema, se o governo vai intervir ou se o governo vai intervir pouco. Porque na realidade, que se eles fossem discutir uma parte de Marx, Marx acreditava que para se chegar ao socialismo, nós precisaríamos ter um capitalismo, ou seja, o Brasil precisa primeiro passar para o capitalismo, estamos longe disso, somos o 70º, 22º país menos livre do mundo, certo? Segundo a fundação da Heritage, para depois implantar o socialismo. Ou seja, se você for marxista, você tem que brigar violentamente para esse país ser capitalista, para depois se implantar o socialismo. O problema é que o capitalismo costuma dar certo e o socialismo costuma dar errado. Nesse caso, apesar dessa discussão aqui no Brasil,
for Marx versus Mises, no Brasil é uma discussão muito clara, né? Hoje ela vai cada vez mais forte. No mundo a discussão é Hayek versus Keynes, ou seja, você tem que discutir a intervenção governamental ou a pouca intervenção governamental. Lembro que tanto Marx como Engels foram contrários a várias intervenções governamentais e Keynes sempre defendeu essa ideia. Tem um grande autor que dizia o seguinte: a grande vantagem do marxista é não ser keynesiano e a grande vantagem do keynesiano é não ser marxista. Essa é a ideia central de hoje. Eu venho apresentar para vocês qual é a teoria, como ela se apresenta, como ela se dá e por que ela foi refutada e quando é que ela foi refutada e principalmente, já que nós somos o direito, a consequência que ela tem para o direito e obviamente se ela tem a consequência para o direito, ela acaba tendo a consequência para todos os trabalhadores. Essa consequência de uma ideia, ela se apresenta de várias formas para a gente e parece, né, que é uma coisa boa. Aqui nós não vamos analisar boas intenções, nós vamos analisar resultados. Ou seja, não adianta alguém dizer que isso vai ser bonitinho e fofinho e ter um péssimo resultado. E eu vou falar de vários exemplos de coisas que eram muito bonitinhas, né, muito bem intencionadas e deram péssimos resultados. Thomas Sowell tem uma frase extremamente interessante que ele fala que as políticas não devem... Thomas Sowell, Sowell repete Mises, que as políticas não devem ser medidas pelas suas boas intenções, mas pelos seus resultados. E é exatamente falando dessas ideias que eu vou começar a falar da teoria marxista. A primeira teoria, que é uma teoria linda, né? É uma teoria que tem sido aplicada nesse país nos últimos 13 anos. Brancos contra negros, ricos contra pobres, eles versus elas, né? Héteros versus homo. Se vocês notaram isso, isso faz parte da dialética marxista. É necessário haver um inimigo. Tanto é que eles passaram muito tempo sem encontrar um inimigo, né? Porque estava complicado, Renan Calheiros estava do lado dele, Maluf estava do lado dele, todo mundo estava do lado deles. Aí eles encontraram o Cunha. Era o FHC antes e passou ao Cunha. Certo? Em geral, quem pensa na lógica marxista pensa que tem que haver um inimigo. Sempre haverá alguém contra alguém. A lógica de teoria da exploração é sempre que há um explorador e um explorado. Essa é a central, é o tema central na perspectiva marxista. Ou seja, alguém sempre vai ser explorado por outro alguém. Alguém necessariamente, se eu estou trabalhando para alguém, amo meu trabalho, adoro o que eu faço, me divirto no que eu faço, não, você não pode gostar. Entenda, você está sendo explorado. Você tem que se sentir explorado, porque aquele cara é um capitalista do mal, certo? A lógica sempre passa pelo prisma de que eu versus você. Ela nunca vai pensar pelo prisma da cooperação. Ela nunca vai pensar que vai haver a possibilidade de eu cooperar com você para se chegar a um determinado fim, para se chegar a um determinado objetivo comum, que é o centro da ideia do livre mercado, ou seja, a ideia de trocas voluntárias. Se você comprou pão, se você foi no restaurante, se você foi em algum lugar hoje, provavelmente você pagou a conta, você foi pagar a conta. Né? Você for pagar, você for comprar o pão, você trouxe e comprou o pão. Entrei na padaria do Rafael, cheguei na padaria do Rafael, 10 pães, 10 carioquinhas, né, como a gente costuma chamar. Quero 10 carioquinhas. No momento que ele me dá o carioquinho, no momento que eu pago, você vai ver uma relação de obrigado. O comprador vai dizer obrigado e o vendedor vai dizer obrigado. O vendedor vai dizer obrigado porque você está comprando o pão dele. E o comprador vai dizer obrigado porque alguém como eu, que não tem a mínima capacidade de fazer pão e nem quero ter, estou comprando o pão dele. Ou seja, a ideia de exploração é bem complicada, porque se eu tenho um trabalho que alguém quer abrir parte da sua mão de obra, parte do seu tempo para dedicar para o seu próprio crescimento e quer fazer isso, ninguém é obrigado a fazer isso, e quer fazer isso, você vai ter uma relação de ganho. Ou seja, o capitalismo não é um jogo de soma zero. Não é como o tênis. No tênis, quando eu erro um ponto, o adversário ganha um ponto. Né? Já não é como futebol. Se eu perder um gol, né, não vai o ponto para o adversário. Certo? Se eu chutar a bola para fora, não vai para o adversário. No tênis, se eu jogar o tênis, a bola, e ela for para fora, o meu adversário ganha um ponto que eu não ganhei. Ou seja, a tendência é que um ganhe e um perca, necessariamente. O capitalismo ele não é um jogo de soma zero. E é algo que Marx e os marxistas, que são piores do que Marx, nunca entenderam. Que, na realidade, há uma relação de ganha-ganha. Você ganha e eu ganho. Se eu estou lhe ofertando a possibilidade de trabalho, você vai ter a chance de ganhar. É muito interessante, o Uber, que está chegando em Fortaleza, deve estar chegando no final do mês, ele está dizendo que vai vir com uma tarifa bem interessante, bem legal para cá. Aí alguém reclamou, alguém no meu Facebook, eu comentei que ia ter, mas é muito barato o valor que o Uber paga, o motorista nem vai conseguir fazer. Eu disse, cara, é só não ir, monta outra empresa e faz outra coisa mais legal do que eles. Essa é a possibilidade que você sempre tem de conseguir melhorar uma ideia.
Mas a ideia de teoria da exploração, obviamente, ela dominou intelectuais. É ótimo se ter um inimigo. De forma geral, se você vê grandes novelas, os inimigos sempre se destacam, né? Para vocês terem uma noção, o senhor Engels, ele pegou os dados de 1850, ele pegou, porque tem um único livro que Marx fundamenta aquele calhamaço, que é o Capital, certo? Ele fundamenta num livro que o Engels baseia nos livros azuis ingleses. Em 1800, você vê o gráfico da riqueza do mundo, de 0 a 1800 o mundo era pobre, o mundo se mantinha mais ou menos a $1 por dia, né? Era mais ou menos isso. Em 1800, o gráfico Bota, assim conhecido, o gráfico taco de hóquei, ele faz assim, ele faz uma curva exponencial de riqueza. Obviamente aconteceu algo muito importante nesse período. Aconteceu algo chamado de Revolução Industrial, ou seja, passou a se produzir riqueza. Na teoria da exploração, se eu estou recebendo riqueza, se eu estou ganhando riqueza, se eu estou tendo riqueza, necessariamente você está perdendo riqueza. Se eu recebo algo, você perde algo, é necessário. Na perspectiva do mundo, o planeta Terra, ele era muito pobre. Muito pobre mesmo, as pessoas morriam de fome. Hoje as pessoas morrem de obesidade, as pessoas morriam de fome. Certo? E isso só foi causado, essa crise de fome, só foi causado pelo capitalismo. Ou seja, resolver o problema da obesidade, que é algo extremamente novo na história do mundo, é algo bem recente. Mas na perspectiva, se alguém está ganhando, alguém está perdendo. Ou seja, se eu ganhei 100 mil, você perdeu 100 mil. Necessariamente por essa perspectiva. Certo? Então, na lógica do mundo, se o planeta Terra está muito rico, quer dizer que um outro planeta, Marte, por exemplo, deve estar muito pobre. Na perspectiva dele, se o mundo, o planeta Terra está rico, Marte está muito pobre. Da exploração, necessariamente um ganha e um perde. E é óbvio que isso não tem qualquer lógica, certo? De um ganhar e um perder. Essa sociedade dividida em classes, obviamente, encantou os intelectuais. Nós temos inúmeros intelectuais que ainda defendem essa ideia, principalmente na América Latina. Tem um livro extremamente interessante do Manual do Perfeito Idiota Latino-Americano, né, que é o filho do autor peruano, Mário Vargas Llosa, Alberto Vargas Llosa, que fala exatamente que essa perspectiva encantou os latino-americanos, porque sempre houve uma configuração que a culpa do nosso não desenvolvimento nunca era nossa. Não sei se vocês notaram, já ouviram essa frase, né? Já ouviram. A culpa da não desenvolvimento do Brasil é porque os Estados Unidos não permitem. Né? A culpa do não desenvolvimento é porque as grandes nações do mal não permitem que nós nos tornamos uma nação rica e próspera. Engraçado que Nova Zelândia, Coreia do Sul, Austrália, Chile, todos eles conseguiram fazer isso. Mas, na perspectiva dessa turma, a coisa que eles mais fazem é jogar a culpa no outro, porque é da ideologia. É necessário sempre dizer que a culpa não é sua, que você não é responsável pelos seus próprios atos, que você está sendo explorado, por isso que você não consegue sair da sua condição de pobreza. Então, é da ideologia deles. Quando eles vierem com isso, entendam. Não é porque eles são maus, não. A lógica de pensamento é como Sowell disse no Conflito de Visões. Eles têm uma visão irrestrita. Eles não estão preocupados em meios de garantir que você possa sair da condição de pobreza e de riqueza. Eles estão preocupados em conseguir amar a humanidade. É como Rousseau, né, um socialista anterior a Marx. É como Rousseau, que dizia o seguinte: eu amo a humanidade, mas na realidade eu odeio o meu vizinho, a ponto dele ter colocado 2 filhos na roda para adoção. Certo? Um cara extremamente interessante, um canalha, como em geral são essa turma. Nessa perspectiva, essa combinação encantou muita gente. Essa combinação foi fantástica, ou seja, eu sou explorado, a culpa é do outro, eu tenho um discurso perfeito para sempre colocar a culpa da minha incompetência naquele que não sou eu. Porque a lógica de liberdade, eu trago para a minha defesa, a lógica de liberdade trabalha claramente com a lógica de responsabilidade. Ou seja, eu sou livre para fazer o que quiser. Claramente, e é responsável de arcar com todas as consequências do seu ato. É exatamente essa perspectiva de liberdade. Nesse caso, o pessoal diz o seguinte: eu tenho liberdade para fazer o que eu quiser. A cada um conforme a sua necessidade, a cada um conforme a sua possibilidade. Ou seja, o bichinho, o coitadinho. A teoria do coitado, que é uma teoria muito clara no Brasil, né, do bichinho, do coitadinho, de conseguir o que é culpa do outro, não conseguiu o que a sociedade não permitiu. O cara é bandido por culpa da sociedade. Já ouviram essa? O cara é bandido por culpa da sociedade. O cara é bandido porque é pobre. Essa é a que mais me revolta. O cara é bandido porque é pobre. A maioria das pessoas pobres são extremamente honestas. E ainda tem um desplante, né, o despautério de ouvir que a pessoa é pobre, por isso a pessoa é desonesta.
Isso me tira do sério, certo? Mas é a perspectiva deles. Só estou querendo entender porque há uma lógica doutrinária para se chegar a essa conclusão, ou seja, ideias têm consequências. Se eu estabeleço a lógica de teoria da exploração, eu vou aplicar ela para a minha vida. Porque na lógica de Sowell, na visão restrita, ele diz o seguinte: nós precisamos de instituições funcionando. Nós precisamos defender a propriedade privada, a lógica do devido processo legal, a vida, a liberdade, ou seja, as instituições precisam funcionar para que a gente possa progredir. E aí vai depender de cada um, né, do seu mérito. Falei mérito de propósito, que é algo que os esquerdistas costumam criticar bastante nos liberais, de mérito. Na realidade, mérito não é porque você cavou um buraco, não. Né? Tem muita gente que cava um buraco e diz: rapaz, eu tive um grande mérito de cavar um buraco. Meu amigo, isso não dá valor a ninguém. Que a gente vai ver daqui a pouco que o valor é dado pelo outro. O mérito é sempre dado por quem percebe e não por nós mesmos. Não adianta nada você ser um gênio, ter lido várias coisas, se você não conseguiu mostrar que aquilo ali que você faz é útil para terceiros. Não adianta, ou seja, o mérito quem lhe dá não é você, é sempre o outro. Assim como a moral, a característica de moral quem lhe dá não é você, é o outro. Assim como o elogio vem sempre do outro. Se autoelogiar é a coisa mais ridícula que existe. Você já deve ter visto amigos que se autoelogiam, né? É a coisa mais ridícula que existe. Ou seja, a percepção está sempre no outro. Nós vivemos em sociedade, ou seja, nós fazemos decisões individuais, mas essas decisões são percebidas pelo outro. E essa ideia baseia-se principalmente em você ser dono do meio de produção. Osíris, por exemplo, um pipoqueiro, ele é dono do meio de produção. Ele pode explorar o outro, certo? Vamos chamá-lo de pequeno burguês. Tá? É a definição que vai ser usada, né, lá por Lenin, né, e pela turma dele lá na União Soviética. Ou seja, o pequeno burguês, que é quem eles mais odeiam, que são aquelas pessoas que conseguem entender que isso aqui não existe e saem da sua condição de menor prosperidade para uma situação de maior prosperidade e trabalham com isso. Mas, obviamente, ideias têm consequências. Eles passaram anos martelando que nós vivíamos uma sociedade de exploração. Nós vivemos um último governo, né, os dois últimos governos, principalmente um governo social-democrata de esquerda e um governo esquerdista plenamente, né, um governo marxista, de viés marxista, que é o governo do PT e o anterior do PSDB, ambos de esquerda, que isso fique muito claro, certo? Nós passamos anos tendo o ato e as consequências desse ato. Por exemplo, consequências recentes, né, na teoria da exploração, você não pode ter sua autodefesa, porque você pode matar um bandido, né? É o que fizeram, colocaram o Estatuto de Desarmamento, por exemplo. Né? Obviamente, as pessoas que não respeitam lei nenhuma vão respeitar o Estatuto de Desarmamento, não é verdade? Eu não respeito nenhuma lei, é igual o Estado Islâmico está vindo, né? O Rafael fez esse comentário hoje. O Estado Islâmico está indo, vai chegar aqui e vai respeitar a lei brasileira, né? Que é proibido ter arma. Não é verdade? A lógica, a percepção é essa. Na ideia de que ideias têm consequências, elas aconteceram em quatro principais legislações. 3 pelo mundo e uma que foi aplicada no Brasil. A Constituição mexicana foi a Constituição previdenciária. Foi a primeira vez que a gente teve direitos sociais, entre aspas, tá? Que vão ser chamados de direitos fundamentais, que aí vão fazer o truque semântico, né, Guilherme? Um truque semântico dizer que direitos fundamentais são iguais a direitos humanos. Para quem é do direito, você já viu esse truque, né? O pessoal, numa hora, começa a falar direitos humanos, aí vira automaticamente para direitos fundamentais. Direitos humanos só são 3: vida, liberdade e propriedade. Qualquer coisa que viole vida, liberdade e propriedade não pode ser direito humano. Por isso que eles fizeram o truque semântico de chamar direitos sociais de direitos fundamentais e passaram a chamar os direitos humanos, vida, liberdade e propriedade, de direitos fundamentais. E aí trouxeram a ideia dos direitos sociais para a Constituição mexicana. Foi a primeira vez em que os direitos sociais apareceram. A primeira vez que a ideia de teoria da exploração foi para uma Constituição para dizer que precisava proteger o coitado. Certo? Foi a primeira vez. Lembro que todos os avanços relacionados a direitos trabalhistas, que não eram direitos, obviamente, mas todos os avanços, entre aspas, de direitos trabalhistas foram dados em empresas privadas. Por exemplo, a primeira empresa que deu férias de 30 dias, a primeira empresa que deu fim de semana remunerado com 2 dias, a primeira empresa que pagou hora extra, a primeira empresa que pagou 14º, 15º salário, vocês sabem quem foi? A Ford. Ah, ele fez isso porque era bonito. Não, de jeito nenhum. Ninguém faz nada porque é bonito. Certo? Ela faz porque ele queria ganhar mais dinheiro. O objetivo era esse. A escravidão, o fim da escravidão aconteceu, e só por isso eu já seria liberal, porque as pessoas tinham maior produtividade não sendo escravas.
Foi exatamente o que aconteceu, mas depois veio algo muito inteligente. Em geral, as medidas de proteção ao trabalhador que acontecem dentro da empresa, porque ele aumenta a produtividade dele, depois vem um político e diz, ah, legal, essa medida é boa, vamos transformar em lei. Quando seria muito mais interessante para o trabalhador ter a concorrência. O que acontecia naquele momento histórico é que as pessoas começavam a migrar de empresas piores para empresas melhores, buscando melhores condições de trabalho. Na hora que você faz isso e estabelece uma lei, você estabelece uma base de entrada e você prejudica principalmente aquele que tem menos recursos para começar a sua atividade. Você imagine um empreendedor no interior do Ceará com sua bodega que quer contratar um funcionário para trabalhar lá, de saída ele vai ter que pagar R$ 1.600. Rafael vai já explicar o custo disso, de saída, que é o dobro do salário mínimo. Sempre duplique, né? Quase duplique, né, Rafael? Quase chega a 100%. Se o salário é 1.880, para o empregador vai ser 1.600. Rafael vai demonstrar bem esse tipo de absurdo. A segunda Constituição, e essa Constituição é extremamente elogiada para quem é do direito. Quem é do direito aqui? Uma boa. Para quem é do direito, vocês devem ter ouvido falar que a Constituição de Weimar é a Constituição mais fantástica do mundo. Alguém já ouviu isso? Que foi a Constituição mais fantástica, mais espetacular já feita. A maior novidade que trouxe todos os direitos sociais, direito de trabalho, proteger o trabalhador. Vocês ouviram essa? Já ouviram? Essa Constituição foi a mesma usada por Hitler durante o nazismo, tá? Exatamente a mesma. Não foi modificado uma vírgula da Constituição. A Constituição de Weimar, que foi feita em 1919, continuou sendo valendo até 46, certo? Quando foi criada a nova Constituição Alemã, que foi imposta, né, por um vencedor da guerra, né? Os Estados Unidos impôs na Alemanha Ocidental e a União Soviética impôs na Alemanha Oriental. Imagine qual foi as duas Alemanhas que tiveram uma melhor vida e uma melhor prosperidade, né? Em geral, quando se busca mais liberdade, você tem mais prosperidade. Em geral, quando você tem, aspas, mais igualdade, você tem menos prosperidade. Porque, incrivelmente, as pessoas são desiguais. Super incrível isso, né? Incrivelmente, nós somos desiguais. Essa Constituição estabeleceu uma série de direitos sociais. E o Estado foi avançando tremendamente dentro da vida das pessoas. Ou seja, a caridade forçada foi prejudicando a vida de todos nós. Uma outra legislação muito elogiada, né, chamada Carta de Lavoro. Essa Carta de Lavoro foi feita por um cidadão, também aliado de Hitler, chamado Benito Mussolini. Vocês devem conhecer, né? Fascista. Né? Tudo dentro do Estado, nada fora do Estado, tudo com o Estado. Já ouviram isso? Já ouviram a expressão? Eu acho super invocado quando me chamam de fascista, que eu digo assim, peraí, o fundador do fascismo disse que era nada fora do Estado, tudo com o Estado, era nada contra o Estado, nada fora do Estado, tudo pelo Estado. Era isso que Benito Mussolini dizia. E eu digo exatamente o contrário, nada com o Estado. Zero. A consequência dessa carta fascista, canalha, absurda, é Ctrl-C, Ctrl-V para aquela ali, consolidação das leis do trabalho, que é a legislação trazida por Getúlio Vargas, consequência lá da teoria da exploração. Nós precisamos proteger as pessoas mais pobres, as pessoas com menos condição. Nós precisamos proteger essas pessoas. Nós precisamos fazer isso. E para isso foi feito, qual a solução que eles sempre dão? Vamos fazer uma lei. Em geral, a turma do direito sempre acha que lei soluciona tudo, tá? Vocês devem ter notado isso no curso de direito. Né? O pessoal do direito acha que uma canetada resolve a vida. Não, vamos baixar os juros aqui. Como? Não, com a lei, limitando a 12% ao ano. Não, vamos acabar aqui com a questão do problema da produção trabalhadora. Como? Com a lei. Coincidentemente, os países mais livres, eles têm bem menos legislação trabalhista do que os países menos livres. Né? O país que tem mais legislação trabalhista é Cuba. Depois de Cuba, é Venezuela. Depois de Venezuela, o Brasil. Ou seja, são os países que têm uma legislação trabalhista gigantesca. Super protegendo o trabalhador. Mas raramente você vê alguém migrando para ir morar nesses países por causa da questão do trabalho. Raramente você vê isso. Em geral, países que têm megas legislações trabalhistas têm péssimas condições de trabalho. Ou seja, as pessoas raramente voltam com os pés para ir para esses países. Em geral, as pessoas procuram países que têm uma legislação trabalhista menos protecionista, porque muitos deles não querem ser protegidos, querem ganhar mais. Certo? Aqui no Ceará, por exemplo, qual é o dia mais movimento que nós temos nos bares e restaurantes? Domingo. O pessoal está pensando na bebida de hoje, sexta, né? Eu entendo. Certo? O pessoal respondeu aqui sexta, né? Eu sei que todo mundo vai beber, mas eu estou falando família, tá, Gil? Família que vai jantar, almoçar no domingo. É o dia que você tem mais movimento em restaurante. Sabia, Gil? Eu sei que você quer saber só de hoje, de beber hoje, mas chegará lá. Certo? Fique tranquilo. Tá? Mas
Dia de domingo você costuma ter famílias indo a restaurantes. É o dia que em geral não se cozinha em casa, né? Vai para o local para almoçar, né? Em geral no almoço. O que acontece em Fortaleza e em todo o Brasil é que os garçons são obrigados a trabalhar, eles podem trabalhar todos os domingos, com exceção de um. Ou seja, cada 4 domingos, eles são obrigados a folgar. Um garçom, muito bom garçom, meu amigo, ele olhou para mim um dia: Rodrigo, eu tenho uns 50 anos, ganho muito bem, mas eu poderia ganhar ainda mais se eu trabalhasse os 4 domingos. Não me incomoda de maneira alguma trabalhar todos os domingos. Vou folgar na segunda-feira tranquilo. A última coisa que eu quero, na realidade, é deixar de trabalhar o domingo. Eu posso? Eu digo, não. Por quê? Porque você não tem competência para decidir o que você é melhor para a sua vida. Você precisa de uma lei para dizer o que é melhor para a sua vida. Ou seja, a nossa legislação trabalhista proíbe que alguém como esse senhor, que ganha, é um dos grandes garçons de um excelente restaurante aqui de Fortaleza, que ganha bem mais de 10 mil por mês no restaurante dele, mas poderia ganhar mais se trabalhasse domingo. Ele diz o seguinte: não, você não pode, meu caro. Infelizmente você não pode. Por quê? Porque o Estado está lhe protegendo de você mesmo. Certo? Esse é um dos absurdos que você vai ter dentro da legislação trabalhista. O cara quer, ele tem condição de escolher, ele ganha bem, mas ele não pode. Por quê? Porque tem uma legislação trabalhista que o protege. Disse assim, mas eu não quero me submeter à legislação trabalhista. Não, você não tem esse direito. Ou seja, sair do Estado, meu amigo, é mais difícil sair da Sky. Certo? Bem mais difícil. Se você acha difícil sair da Sky, tente sair de uma proteção estatal. É bem mais difícil e bem mais complicado. Porque na realidade ele faz tudo isso para lhe proteger. Uma das coisas que refuta completamente isso dentro da teoria da exploração é a ideia de trocas voluntárias, como eu já falei. Né? Um ganha, outro ganha. Certo? Obviamente eu não sou padeiro, não sei fazer pão, no exemplo que eu dei, eu sou advogado, sou professor. Todo o meu rendimento, ele não é igual ao rendimento do pão. Eu não consigo trocar pão por advocacia. Eu não consigo trocar pão por aula. É difícil conseguir estabelecer isso. Não, eu chego num táxi, vou dizer, vamos fazer o seguinte, essa corrida por uma petição. É difícil, né? Porque você já deve ter ouvido falar a ideia de comunidade sem dinheiro, não já? Você já deve falar a ideia assim, o dinheiro faz mal às pessoas. Para quem já leu A Revolta de Atlas e ouviu a fala de Francisco da Cunha tratando desse tema, deve ter ficado claro que dinheiro não tem dono, não tem cara. Na realidade, o bom e o mal é de quem faz com ele. A ideia do dinheiro é um mecanismo de troca. Ou seja, nós estabelecemos uma moeda comum para trocar. Já foi sal, já foi banho de porco, certo? Já foi dinheiro privado, que é quando funcionava muito bem. E aí o governo achou legal e tornou isso um monopólio estatal. E vem inflacionando a moeda loucamente, principalmente desde a chegada do Fed. Certo? Ou seja, essa teoria da exploração ela não consegue se sustentar porque, primeiro, as pessoas trocam. É da natureza da pessoa trocar. As pessoas cooperam. As pessoas costumam cooperar. Não cooperam porque é bonito, não, certo? Cooperam porque eu não sei fazer pão e quero comer pão. Certo? Cooperam porque eu sou de advogado, ele não sabe ser advogado. As pessoas cooperam porque o conhecimento ele é disperso. Ou seja, o que você sabe, eu provavelmente não sei. Tinham duas coisas que Mises e Hayek fizeram para refutar a ideia central de socialismo. Era não ter como calcular o preço, ou seja, dentro do regime socialista eu não tenho que dizer quanto vale algo, porque em geral quem diz quanto vale essa água é o consumidor, eu vou já chegar nisso. No mercado planificado, na economia planificada, sempre quem vai dizer quanto vale algo é o burocrata. Sempre é o burocrata. E ele nunca vai entender o quanto as pessoas querem mais isso. Por isso que sempre sobrou uma coisa e sempre faltou duas coisas em regimes socialistas. Sempre, pode pesquisar. Sempre sobrou calça jeans feminina. Sempre sobrou calça jeans feminina. É impressionante, Gil. Calça jeans feminina sempre sobrou em todos os regimes socialistas. Sobra até hoje. E sempre faltou comida e papel higiênico. Sempre. Porque quem vai definir o que quer e como quer é sempre quem consome. Não tem jeito. As pessoas trocam, as pessoas cooperam, as pessoas escolhem. E as pessoas buscam a ideia de liberdade. Não só política, jurídica e social, como a liberdade econômica. Aqui é um vídeo que eu ia mostrar, mas o tempo é curto, que é a ideia do eu lápis, que é a cooperação no texto do Leonard Reed para demonstrar o quão difícil é conseguir montar um lápis. Você pensa no lápis, você pensa na madeira, você pensa no grafite, você
você pensa no metal e na borracha, a complicação que não é montar aquilo, parece algo muito simples. Mas você tem um lenhador, você tem a dona de casa, você tem a projetista, tem uma série de pessoas que trabalham de forma cooperativa, voluntária e harmônica, sem ninguém saber quem é ninguém, para conseguirem chegar a esse determinado fim. Um detalhe muito interessante da ideia de como não funciona essa teoria da exploração é que em regimes mais livres, a proteção a pessoas homossexuais, negros, mulheres, é sempre muito maior do que em regimes socialistas. Em geral, regimes socialistas homossexuais, em geral, são assassinados. Che Guevara foi um dos grandes assassinos de homossexuais. Matou vários. Diz que continuaria matando, inclusive, dentro de um seminário da ONU. Né? Aquele assassino psicopata que é homenageado por muita gente. É bom conhecer a história daquele rapaz antes de querer elogiá-lo. Mas ele disse que não matava ninguém não, certo? Ele disse que fuzilava e continuaria fuzilando, mas não matava ninguém. Teoria do valor objetivo. Uma das teorias de Marx é baseada na ideia de Ricardo e baseada na ideia de Adam Smith, é a teoria do valor trabalho. Ou seja, para eu estabelecer um preço, esse preço é objetivo. Vamos lá, quanto custa essa água? Esse plástico custa tanto, essa tampa custa tanto, esse papelzinho custa tanto, e o trabalho que você desenvolveu a ele vai dar o valor dessa água. Certo? Era a ideia central, que o trabalho que era feito para fazer essa água, junto com o material de produção, estabelecia o preço da água. Era assim a lógica que era definida por Marx. Ele dizia o seguinte: só a quantidade de trabalho socialmente necessário, ou o tempo de trabalho socialmente necessário para produzir um valor de uso, é que determina o seu valor. Ou seja, todo o valor dependia do trabalho, todo ele. Tem um dilema extremamente interessante, que é o dilema água versus diamante. Não sei se você já conhece esse dilema. Eu estou no deserto. Em geral, pessoal, as pessoas preferem água ou diamante? Por quê? Porque é mais raro. Porque é mais escasso. Certo? Em geral, a lógica da escassez, que Marx trata muito mal, certo? Torna o diamante muito mais procurado do que a água, de forma geral. Mas vamos lá, você está no deserto. Você está no deserto. Você tem um copo, você escolha, certo? Você escolheu esse, eu não escolhi esse. Trade-off, que é chamado na economia de trade-off. Isso aqui é o diamante, isso aqui é a água. Se eu escolho esse, eu não escolho esse, tá? Você está no deserto. Eu tenho 4 copos d'água, eu posso tomar um copo d'água ou ficar com diamante. Em geral, tenho 1 copo d'água, 2 copos d'água, 3 copos d'água, 4 copos d'água. Certo? Eu posso escolher o diamante em relação a isso. Estou no deserto. É aquela água que vai me salvar. Fico com a água ou fico com o diamante? Com a água, né? Mas espera aí, o diamante vale muito mais. Se você for para o mercado, ele vai valer infinitamente mais. Mas você tomou o primeiro copo d'água, certo? Ok? Você toma o segundo ou toma o diamante? Você não sabe quando você vai andar ainda. Você toma o segundo copo d'água ou fica com o diamante? O segundo copo d'água, né? O terceiro copo d'água já deu uma melhorada. Já começou a olhar para o diamante assim e disse: ah, tá começando a ficar bonito. O terceiro copo d'água ou o diamante? Não sei, né? O terceiro ainda, né? O terceiro assim já encheu, já tá beleza, já não tá com sede. O quarto copo d'água. O quarto copo d'água ou o diamante? É nessa hora que você vai conseguir fazer o trade-off, estabelecer se você prefere uma coisa ou outra. Primeiro ponto, Marx tratou muito pouco da ideia de natureza, ou seja, um solo, uma água, uma fonte d'água. Ele tratou pouquíssimo no livro dele, ele não fez o diferencial em relação a isso. Mas é muito interessante pensar nesse dilema, porque isso vai do valor subjetivo. Para mim, eu sou muito sincero, certo? Diamante não faria muita diferença na minha vida. Eu acho que é uma grande marmota aquele negócio, certo? O que faria, provavelmente, a primeira coisa que eu faria era chegar e vender. Tem gente que amaria ter uma pedra e fazer uma joia com aquilo ali, certo? Tem gente que acha fantástico. Assim como tem gente que acha fantástico comer passas no arroz. Sério, bicho, eu acho que comer passas no arroz é uma das coisas mais absurdas que acontece no Natal. Certo? Tem gente que dá valor a isso, Rafael. Eu sou um que olha para aquele negócio assim: meu Deus do céu, o meu valor aqui para comer isso aqui é simplesmente baixíssimo. Incrivelmente, as pessoas são diferentes e têm escolhas individuais. Incrivelmente, as pessoas estabelecem valores de troca por aquilo que elas acreditam no seu valor subjetivo. Ou seja, aquilo que é para mim não é para você. Você já deve ter conhecido pessoas com gostos parecidos com o seu, mas provavelmente você nunca conheceu alguém que tem um gosto igual ao seu.
Provavelmente você tem uma visão sobre determinada coisa, você quer determinada coisa, a pessoa quer algo diferente. Se vocês dois, vocês três, vocês quatro, vocês 10, vocês 1000 quiserem a mesma coisa, o que é que vai acontecer com o preço desse produto? Ele vai aumentar, né? Se ninguém quiser esse produto, ele vai baixar. Essa é a tendência, certo? Marx fala que essa ideia de lei da demanda é só uma disfunção. Tá? Ou seja, uma lei natural, não tem jeito. Não tem como revogar, isso é uma coisa importante, é uma lei irrevogável. Eu sei que o pessoal do direito tende a querer achar que pode revogar leis econômicas. É impossível, tá? Nós fizemos a Constituição que tinha por objetivo revogar leis econômicas, ou seja, gastar o que a gente não tinha, e isso gerou uma das piores inflações da história desse país, inflação 89, 90, certo? E a gente teve essa consequência. A ideia de Marx ela está baseada principalmente na ideia de valor de troca, ou seja, de quanto vale o bem, de quanto o outro vai trocar. A gente vai ter duas mercadorias. Eu tenho uma mercadoria que poderia ser relacionada ao trigo e ao ferro. Ou seja, um tanto de trigo vale um tanto de ferro. Um tanto de ferro vale um tanto de milho. Um tanto de milho vale um tanto de feijão. Certo? Era essa a ideia que ele estabelecia. Ele nunca pensava que as pessoas poderiam não gostar de feijão. Como as pessoas, por exemplo, não gostavam daquela calça jeans, por isso que sobrava. Porque a moda feminina sobrevive. Tem agora um seriado muito interessante, um documentário muito interessante, que é Chuck Norris Socialismo, está no Netflix, que vale a pena ver um mercado negro acontecendo para permitir que conseguisse sobreviver, né, o socialismo naquela situação. Para quem viu Jogos Vorazes, que é um grande exemplo de socialismo, aquele filme, aquele livro, certo? Uma das coisas, as primeiras medidas que um governo socialista faz é fechar o mercado negro. Por quê? Porque as pessoas trocam. É da natureza das pessoas trocar. Dinheiro nada mais é do que um meio para isso. Essa ideia do McNeil só estabelecendo o valor trabalho, ela dá um paradoxo extremamente interessante, certo? Que é a ideia do tempo que você gasta para fazer determinada mercadoria, ou seja, eu vou ter uma mercadoria, eu vou ter uma determinada mercadoria, e essa mercadoria que eu vou ter, que eu vou gastar, vai ser o tempo de serviço que eu vou usar nela. Como é que eu vou calcular isso? Como eu falei, com o trabalho e com o custo do produto para fazer em relação a isso. Mas é uma coisa interessante, dentro da ideia do valor. O que vale mais? Um carro zero ou um carro consertado? Se você tivesse a opção de escolher, seja bem-vindo. Se você tivesse a opção de escolher, você escolheria um carro zero ou um carro que foi amassado e consertado? É zero, né? É óbvio, né? Na teoria marxista, pelo valor trabalho, você teve mais trabalho no carro que foi consertado do que no carro zero. Pela teoria deles, o carro usado deveria valer muito mais do que o carro zero, porque teve muito mais trabalho. Você imagina que o carro foi destruído, capotou, alguém consertou todo o carro. Na perspectiva deles, o carro era para valer bem mais, certo? Ou seja, um computador consertado ia valer bem mais do que um computador não consertado, porque tudo depende do valor. E essa distinção é muito complicada dentro da perspectiva austríaca de Karl Marx, que ele colocava o seguinte: beleza, tudo bem, tem o valor trabalho, você trabalhou, você fez, há um custo na produção. Mas vamos estabelecer que a gente criou, certo, um determinado produto que ninguém quis comprar. Hoje, criamos uma máquina de escrever. Se ninguém comprar, pessoal, qual a consequência? Eu comecei a vender por 100, ninguém comprou, o que é que eu faço? Baixo o preço para 50, ninguém comprou, o que é que eu faço? Para 10, depois baixo o preço para 1. Depois não vou vender, vai ficar encalhada a minha mercadoria. Essa é a consequência, certo? A pergunta central, dentro da perspectiva de Karl Marx, é: quem define o preço? Quem é o dono da mercadoria? Ou você pode pegar o primeiro capítulo, né, do livro As 6 Lições do Mises. Quem é o rei? Nós já tivemos rei da soja, rei do feijão, rei do cacau, rei do não sei o quê, rei do gado. Quem é o rei? Quem vai definir o preço? Vai ser quem produz ou quem compra? Aí vamos para o exemplo atual. Nós estamos vivendo o atual. Está sendo dito agora que a nossa banda de internet, que todos nós usamos, vai ser limitada, certo? Estão estabelecendo isso, né? Alguns disseram para mim, foram dizer: e agora, Rodrigo, o mercado? Certo? Perguntaram: o mercado agora, o Deus mercado vai resolver isso?
A minha resposta foi o seguinte, amigo, isso só acontece por causa do Estado, por causa da Anatel. Se não fosse a Anatel, não teria esse tipo de restrição. Porque com a pouca liberdade que a gente tem, permite que haja uma outra empresa oferecendo um produto e um serviço que não tem essa limitação. A Multiplay cearense já disse que não vai limitar a internet dela. Qual vai ser a consequência de todo mundo? O que é que todo mundo vai fazer? Vai migrar para lá. A TIM já disse que não. A TIM vê na reação popular, olha o pouco de mercado que a gente tem, certo? A TIM já vê na reação popular, já disse, ó, também não vou. Quem estabelece o preço é o consumidor. Quando o Estado toma um monopólio para si, por exemplo, Correios, por exemplo, Petrobras, ela deixa de conseguir deixar que o consumidor estabeleça o preço. Se eu tenho monopólio, e só existem monopólios legais, tá, pessoal? Não existe monopólio privado. Alguém conhece algum monopólio privado? Qual? Facebook é monopólio? Usou o Orkut, não? Bing, WhatsApp, Google Play, Google+, tem um monte, Viber, Skype, usou algum deles? Tudo rede social. Há monopólio, você pode criar uma rede social hoje e trabalhar nela, mas você pode criar uma empresa de petróleo e começar a vender no país? Ou, muito mais simples, uma empresa de entregar o valor, a conta de energia do mês, você pode fazer isso? Ou criar uma conta qualquer, vamos lá, você vai ser uma empresa que vai ser courier para entregar a conta de outras empresas. Você pode fazer isso? O Correios entrou com ação e o STF confirmou o monopólio postal. Que coisa mais ridícula. Nós temos um monopólio postal previsto constitucionalmente. Numa era digital, existe um monopólio postal para os Correios. A primeira empresa deveria ser privatizada para ontem, certo? Mais facilmente, ou seja, uma empresa extremamente ineficiente, que não funciona e que tem um monopólio absurdo. Tá? Central, ou seja, quem define o valor sempre será o consumidor, salvo quando o Estado intervém e quebra o monopólio. Não existe monopólio sem legislação protegendo o monopólio. Não existe, nunca existiu e nunca existirá. Como diria meu amigo Leandro Narlock, monopólios legais nunca deram certo, não dão certo e nunca darão certo. Isso é um fato, isso acontece todos os dias e prejudica todos os dias o trabalhador. Eu falei todo tempo que o valor dado por determinado produto é relacionado ao valor trabalho. E, obviamente, a diferença entre esse trabalho e aquilo que é de fato o preço é o que se chama de mais-valia. Ou seja, o nosso trabalhador lá explorado, que tem um preço estabelecido por valor objetivo, valor trabalho, a diferença entre o valor que ele produz e o valor que de fato a mercadoria é vendida é a ideia de valor trabalho. Para acontecer isso, segundo Marx, você deve ter liberdade para vender o seu produto. Ou seja, você deve ter liberdade para isso. O trabalhador deve ser destituído de todos os meios de produção. Por exemplo, ele não pode ser pipoqueiro, certo? Ele tem que trabalhar para os outros. Ele pode ser o ajudante do pipoqueiro. Ou seja, a venda de pipoca, se o cara produz e vende lá R$10, e o R$10 o total que ele vende, o pipoqueiro ganha 4, a diferença entre o 4 e os 10 é a mais-valia, certo? Essa é a viagem que Marx trouxe. E essa mais-valia é gerada pelo trabalho que é feito por esse empregado, por esse cidadão explorado. O capitalista do mal explora esse cidadão e ganha a diferença entre o valor de fato da produção e o valor que de fato é vendida a mercadoria. Existe uma coisa extremamente interessante em relação a isso, que é a ideia, né, da lógica de como isso não acontece. Imagine que você é um produtor, certo? Vamos lá voltar àquela ideia da máquina de escrever. Você teve uma ideia genial de achar que máquina de escrever seria super retrô, super legal, e as pessoas voltariam a comprar máquina de escrever. Você foi um gênio que teve essa ideia, certo? Ou vitrola, mas vamos na máquina de escrever. Né? Que criança acha lindo, né? Digita e imprime ao mesmo tempo, né? É super divertido quando criança vê máquina de escrever. Você imagina que esse cara teve essa ideia genial. A ideia genial de criar uma fábrica de máquina de escrever. Esse cara teve que investir em produção. Teve que investir em maquinário. Ele pagou o funcionário adiantado. Ele pagou tudo isso na frente para que pudesse haver aquela empresa funcionando. Lembra que eu disse que ele tentou vender por 100? Não conseguiu. Vendeu por 50? Não conseguiu. Vendeu por 1 e não conseguiu. A minha pergunta, existe menos-valia? Se a diferença da produção, se eu produzo algo por 5 e vendo algo por 10, eu tenho mais-valia, certo? Ou seja, aquele 5 é o valor que eu estou explorando você, ok? Se é o contrário,
Se eu produzo algo por 10 e vendo algo por 1, ou não vendo, fico com total de prejuízo, eu posso cobrar isso do trabalhador? Existe a menos-valia? Quem está sendo explorado então agora? É o empregado ou o empregador? A perspectiva no nosso país é entender que o nosso produtor, o nosso empreendedor, e eu brinco muito com isso, falo em menos concurso, mais empreendedorismo, porque alguém tem que pagar a conta. Não tem jeito. O Estado se financia de 3 formas. O Estado vai se financiar com tributos, vai se financiar com empréstimo e vai se financiar por meio de impressão de moeda. São as 3 formas que ele vai financiar. Como nós sabemos, o Brasil não consegue sustentar com tributos, que ainda tem uma regra, que o Rafael é tributarista, tem uma regra bonitinha, né? Ou seja, o Estado tem autorização legal para lhe roubar com algumas regras. Não é assim que funciona? Direito tributário, o Estado lhe rouba, né? Você, aspas, contribuinte, que é um negócio ridículo, né? Eu não tenho nenhuma vontade de contribuir com o Estado, sou obrigado a isso, e ele é obrigado, e você é obrigado a pagar esse valor. Obviamente o caixa não fecha. Por isso que Jorge Soros adora regimes socialistas, né? Porque o dinheiro costuma acabar. Para quem não sabe, Jorge Soros é um dos maiores financiadores de todos os partidos de esquerda do mundo, certo? Jorge Soros, aquele especulador, mega especulador, mas ele não faz isso porque ele é bonzinho não, nem porque ele acredita nas ideias socialistas não. Ele faz isso porque os países quebram e vão pedir empréstimo, sabe para quem? Para o Jorge Soros. Ou seja, super desinteressado isso. Ele sabe que os países vão quebrar. E é por isso que ele está lá, porque não tem como pagar a arrecadação. E vão atrás de conseguir empréstimo nas empresas especulativas do Jorge Soros. Certo? Não tem nada de bonitinho não, na forma que ele faz. Ele faz isso com o objetivo claro de ganhar dinheiro. E a segunda forma de se financiar que o Estado tem é empréstimo. Ou seja, os empréstimos são dados para conseguir cobrir o rombo anterior. A terceira forma, que é a mais cruel, a mais nojenta, a mais canalha, se chama inflação. Ou seja, é o governo imprimir moeda. Que é o que tem acontecido no Brasil. O governo tem imprimido moeda loucamente. Deu uma parada no primeiro semestre do ano passado, certo? Mas voltou a imprimir loucamente moeda. E isso tem gerado uma grave inflação. Para quem não entende, a nossa inflação hoje, índice do governo, está chegando a 10. 10, a última anualizada foi 10. Você imagine que em 5 anos, o dinheiro de uma pessoa que guarda seu dinheiro no colchão, por exemplo, que as pessoas mais pobres, incrivelmente, não têm acesso a banco, mais uma vez, por culpa da regulação estatal, imagine essa pessoa que tem R$1.000, em 5 anos, essa pessoa vai ter R$500. Em 10 anos, essa pessoa não vai ter nada, seu dinheiro não vai valer nada. Só para vocês terem uma noção do quão sério é a inflação. Ela prejudica a todo mundo, mas ela prejudica principalmente aos mais pobres. Essa ideia, obviamente, marxista tem consequências graves. A ideia que a gente se coloca no Brasil é que o empreendedor no Brasil, e isso eu já vi em várias petições, principalmente nas petições trabalhistas, que diz o seguinte: o trabalhador ele funciona de 3 formas, o empresário, o empreendedor trabalha de 3 formas. Ele só consegue viver de 3 formas: sonegando impostos, explorando os trabalhadores ou roubando. Não sei se o Genício já viu esse tipo de petição, mas eu já vi algumas vezes, certo? Dizendo isso. Ou seja, a visão que o brasileiro tem do empreendedor é que ele é corrupto, que ele é canalha. Na realidade, nós vemos um país em que é muito bonito você ser servidor público e empregar 1.000 pessoas, e é muito feio você ser empreendedor e empregar essas mesmas 1.000 pessoas. É muito estranho esse país. Que bom que Flávio Augusto, a geração de valor, começa a conseguir mudar alguma coisa nessa visão. Né? Essa geração que vem depois da minha, talvez consiga ter uma visão mais empreendedora que a minha teve. No meu caso, como advogado, a minha mãe passou pelo menos 10 anos da minha vida profissional dizendo: tu não vai fazer concurso não. E meu sonho de vida sempre foi ser empreendedor e advogado, né? Empreender na área da advocacia. E na vida dela sempre foi a cabeça que empreendedor era uma coisa ruim. Bom mesmo era ir para o Estado. Bom mesmo era servir ao Leviatã. Na ideia central, obviamente, alguém paga esse mundo. Alguém constrói. São as pessoas que empreendem. Empreendem principalmente na sua própria vida. Já falei de Adam Smith e Ricardo, e eu estou finalizando, e eu trago claramente, tem um errinho aqui de consequências, as consequências centrais que nós temos hoje, que são consequências muito bonitas, são consequências muito interessantes no sentido de tentar melhorar, aspas, a vida das pessoas. Salário mínimo, quem que acha que salário mínimo melhora a vida das pessoas? É bom? Quem que acha isso? Pode dizer sem medo, quem é que acha isso? Ninguém. Você acha que salário mínimo é bom? Acha que salário mínimo é legal?
Sabe como é que o salário mínimo foi criado? Se tu achar que o salário mínimo é legal, eu te expulso da coordenação do Dragão amanhã. Certo? Tô brincando. O salário mínimo foi criado num regime muito interessante, muito bonito. Né? Um regime de apartheid, aspas, né? Ou seja, essa canalice absurda chamada salário mínimo foi criado com o objetivo claro de deixar as pessoas e tirar as pessoas do mercado de trabalho, principalmente os negros. O objetivo era, os negros estavam conseguindo entrar no mercado de trabalho na África do Sul. Eles estavam conseguindo participar do mercado de trabalho e conseguindo se tornar, entrar com salários mais baixos do que os brancos no começo, certo? Mas eles estavam conseguindo galgar a entrada no mercado de trabalho. O que é que o pessoal fez? Obviamente as pessoas negras da África do Sul tinham menos formação do que as pessoas brancas da África do Sul por conta do regime de apartheid. Só que eles estavam conseguindo burlar o sistema porque eles estavam entrando em empresas grandes e estavam conseguindo ocupar o espaço que os brancos achavam que deveria ser deles. O que é que os brancos, genialmente, aspas, fizeram? Eles criaram uma barreira de entrada. É como se você pegasse assim, fosse fazer uma ultrapassagem, fosse pular, alguém já brincou de, obviamente, pular obstáculo quando era criança. É como você pegasse aquele obstáculo e botasse mais um. É como se você colocasse blocos para impedir que alguém desse o primeiro passo. É como se você tirasse a escada. O salário mínimo é exatamente a ideia de que você vai ter, para entrar, uma barreira maior de entrada. A sua barreira, que era aqui pequena, você vai ter uma barreira de entrada muito maior. Ou seja, você vai estabelecer um preço muito mais caro para que alguém entre no mercado de trabalho. Ou seja, aquela pessoa menos qualificada, aí o exemplo que eu dou já há alguns anos, que é o da empregada doméstica, que eram as pessoas que começavam, entravam no mercado de trabalho e era a profissão que tinha a maior migração, viu? Fica claro. Tinha a maior migração do país. Nós fizemos uma coisa genial para proteger as empregadas domésticas. O que foi? Nós aumentamos o custo de entradas dela no mercado de trabalho. Consequência? Desemprego. 700 mil desempregados em relação a isso. Mas foi ótimo, era uma boa intenção. Nós queríamos acabar com aquela coisa nojenta que eles falam, chamado casa grande e senzala. É mais uma coisa da teoria da exploração, tá? Na doutrina deles está perfeita. Casa grande e senzala, ou seja, tem um rico e tem um pobre, certo? Ou seja, aquela pessoa que começava a entrar no mercado de trabalho, que iniciava a sua profissão, que passava a conseguir sair dali, em geral o que acontecia com várias empregadas domésticas. E eu tenho muito orgulho de ter uma empregada doméstica na minha casa que está se formando hoje. A festa de formatura dela é hoje, na minha empresa. Ela era secretária, era empregada doméstica da minha casa, passou secretária da minha casa e hoje a festa de formatura dela é em contabilidade. Porque é uma profissão que permite uma migração, porque você passa a ter alguma renda e você passa a conseguir entrar no mercado de trabalho. E quando você estabelece um custo maior para essa pessoa entrar no mercado de trabalho, o que acontece com ela? Qual é a consequência dela? Informalidade e desemprego, que é exatamente o que aconteceu no Brasil nos últimos anos. É um tema que eu venho debatendo dizendo o seguinte, amigo, a sua intenção ela é muito boa. O resultado da sua política é péssimo. O ideal seria não que você conseguisse aumentar a regulação para alguém entrar no mercado de trabalho, e sim o inverso, diminuir a regulação para permitir que aquela pessoa entrasse no mercado de trabalho, que é a mesma coisa idiota que tem se visto hoje com piso salarial. Né? Para os advogados existe uma ideia de você ter piso salarial. A consequência simplesmente é que os maiores escritórios, que é os que contratam mais, vão parar de contratar porque ficou muito caro e vão trabalhar mais. Bem simples, ou seja, você, novo advogado, vai ser o cara mais prejudicado com a ideia do piso salarial. Porque quem já está no mercado está muito bem, não está preocupado com isso, já está ganhando isso. A pessoa que está quase ganhando isso está muito puta porque não está ganhando isso, está precisando melhorar a sua condição. Ou seja, você, novo advogado, se esse piso salarial for aprovado, será o mais prejudicado com isso. E a outra coisa, para melhorar a vida das pessoas, é tabelamento de preço. Essa ideia é genial, elogiadíssima em 87, 88 pelo senhor, né, aquele rapaz do ministro da Educação, foi feito pelo Sarney, mas você sabe quem foi o cara que mais elogiou isso? Como é o nome daquele rapaz, historiador? Aloysio Mercadante, fez uma reportagem, você pode procurar ele no jornal, ele disse que é uma coisa genial. Tabelamento de preço nunca funcionou em lugar nenhum do mundo. Do mundo funcionou, certo? E aqui no Brasil fizeram a ideia genial de tabelar os preços para controlar a inflação. É a ideia de jirico, né? A inflação é causada por expansão monetária.
Ou seja, o governo gasta muito mais do que arrecada e imprime dinheiro para sustentar. Ou seja, ele vai disparar e vai desvalorizar o preço da moeda. Como é que controla a inflação? Tabelando o preço. Vai aguentar quanto tempo isso? Imagine uma represa, agora, né? Imagina cheia, uma represa enorme, certo? O que você faz? Você diz, ó, água. Você não pode passar daqui, tá? A ideia é essa. A água não pode passar do limite da represa. Foi a lei que a gente fez. Tabelamento de preço é isso. É um negócio que não funciona, nunca funcionou e nunca funcionará. Certo? Nós temos isso em vários tabelamentos de preço. Para quem não sabe, nós temos tabelamento de preço e tarifa de táxi. Temos tabelamento de preço e tarifa de ônibus. Temos tabelamento de preço de medicamentos. Temos tabelamento de preço de gasolina, tabelado. Aquele preço é tabelado. O preço do petróleo que vai é praticamente tabelado. Certo? É o monopólio estatal. Nós temos... Oi? Tabelamento de preço da tarifa de energia. A consequência disso é que você já viu alguma tarifa, porque na realidade as agências reguladoras, elas têm a obrigação de dizer qual é o próximo preço. Você já viu algum preço baixar? Quer dizer, vi uma vez. Baixou 20% e aumentou 200%. Coisa gênio, né? Gênio da Dilma, né? Vamos baixar na marra. Qual é a consequência? A consequência é que na marra não vale a pena estar no mercado. Eu saio do mercado, vai ter que entrar outra empresa, a empresa não vai conseguir pagar, vai ter que subir o preço. E, obviamente, nós estamos pagando a maluquice dessas ideias, as consequências dessas ideias marxistas, que são exatamente essas que eu estou falando. São ideias que têm um discurso muito bonito e têm um resultado temerário, perigoso, destruidor para a nossa nação. Graças a Deus, essas ideias estão passando. Essas ideias estão deixando de existir. Porque, finalmente, está começando a saber quem é John Galt. Está começando a se entender que quem move o mundo são as pessoas, que você é empreendedor da sua própria vida. E principalmente, tem visto cada vez mais, menos Marx e mais Mises. Muito obrigado, senhores.